Olá, como vão todos vocês? Espero que tudo esteja muito bem para todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da China, mas também a respeito do Brasil. Veja só o que diz essa matéria deles aqui. O mundo livre está observando a China. Enquanto o exército russo avança em direção a Kiev e Odessa, o mundo livre observa atentamente para ver se a invasão russa de seu estado vizinho pode ser um plano para o líder da China e seu sonho de invadir Taiwan. Ora, a China constantemente tem falado que Taiwan pertence ao território chinês, que é uma espécie de república rebelde que tem de ser reintegrada a uma China unificada. Ela tem feito voos por cima da área dita que é territorial de Taiwan, não tem respeitado o espaço marítimo. Por quê? Porque ela considera que Taiwan é dela e, portanto, ela não tem de respeitar espaço marítimo independente, porque Taiwan não é independente. E, reiteradamente, Xi Jinping tem prometido ao povo chinês que vai reintegrar Taiwan. Então eu fico surpreso, na verdade não é bem a palavra surpreso, mas eu fico admirado que a mídia, ou pelo menos os analistas da mídia ocidental, ainda levem isso como uma hipótese e não como uma certeza. Na minha opinião, há uma certeza, mas é uma opinião minha, claro, né, de que a China em algum momento vai intervir em Taiwan. E qual é o melhor momento para ela intervir em Taiwan, se não no momento em que as forças dos Estados Unidos, da OTAN em geral, estiverem ocupadas com a Rússia. Nós vemos que há informações, inclusive da inteligência britânica, dizendo que as forças russas na Armênia, na Geórgia, no caso, até no extremo leste do país, em vários pontos da própria Rússia, estão sendo encaminhadas, retiradas para serem levadas para a Ucrânia, ou seja, há uma concentração de forças da Rússia ali naquele local. Portanto, nós temos de supor que o Vladimir Putin não vai desistir do seu intento ali e que as coisas tendem a se intensificar ali no local e que pode e muito provavelmente, na minha opinião, sempre, irá transbordar as fronteiras da Ucrânia indo para outros países, ultrapassando aquela linha vermelha que o Ocidente tem colocado para a Rússia de que se invadir um país pertencente à OTAN, a OTAN intervirá. Será que intervirá mesmo? Num primeiro momento, eu acho que não, dependendo da maneira como for feita. Penso também que a China ainda não tomou atitude em relação a Taiwan, porque ela está esperando o momento adequado que, na minha opinião, provavelmente foi combinado entre Xi Jinping e Putin antes de tudo isso começar. Eles tiveram vários encontros. O último deles, pelo menos oficialmente e publicamente, teria sido quando Putin foi nas Olimpíadas, pessoalmente, né, nas Olimpíadas de Pequim. Então, seria no mínimo ingenuidade, né, desses analistas, que a gente vê que não acertam uma porque fazem mais torcida, de uma torcida às vezes até com um pensamento positivo, como se diz, né, do que realmente análise. A análise a gente tem de ser frio e calculista, digamos, né, de usar a matemática, a lógica, e ainda assim se pode errar. A gente não pode ser otimista e nem pessimista, tem de ser realista. E aí eles colocam aqui algumas coisas que possivelmente impediriam a China de tomar essa atitude. Vamos ver o que eles dizem aqui na matéria. E depois nós vamos falar como que o Brasil, na minha mentalidade, tem importância nesses tempos em que nós estamos vivendo. Sempre teve, né? Mas especialmente agora terá muito. O presidente chinês Xi Jinping fez o que se chama de reunificação de Taiwan democrática com a República Popular da China sob o regime autocrático. O objetivo de sua vida, e prometeu, isso seria o objetivo da vida de Xi Jinping, unificar Taiwan. E prometeu aos chineses que alcançaria esse objetivo em sua vida. Isso é uma promessa dele, ele vai atrás disso. Sua retórica se assemelha muito à de seu aliado próximo no Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin, que fantasia sobre uma santa Rússia que ele está destinado a reunir. Já falei, a mística por trás do pensamento das lideranças russas fala de uma santa Rússia salvadora do mundo, né, dessa destruição caótica e imoral que teria tomado conta do Ocidente.
Teria não, porque realmente a imoralidade tomou conta de muitas pessoas aqui no Ocidente, né? Isso é verdade, isso é uma coisa lógica. Em sua ideologia, a Ucrânia, tanto quanto os estados bálticos, não são países soberanos, mas partes separatistas da Rússia. No entanto, a Ucrânia tem 1000 anos de Estado e Kiev já era um importante centro cultural, enquanto Moscou ainda era uma vila insignificante. Além disso, Taiwan não foi governado um único dia pela República Popular. Na verdade, a Rússia teria começado, né, no território da Ucrânia. A primeira capital da Rússia teria sido onde é a Ucrânia hoje, né? Depois foi deslocada para Moscou, São Petersburgo também já, né? Mas isso também não vem ao caso, isso aqui é apenas opinião aqui do analista, né? No entanto, ambos, você veja aqui que ele é bem pró-Ocidente, né? Ou melhor, não pró-Ocidente, mas classe dominante ocidental, né? Porque veja só, ele chama de ditadores, e não estou dizendo que não são, mas a gente observa a linguagem da pessoa para entender qual a posição dela, né? Então é bem clara a posição dele aqui. Então, ora a gente pega artigos de um lado, outra hora de outro, e sempre apontando no que eles estão certos e no que eles estão errados em suas análises, né? Então ele coloca Xi Jinping e Putin como ditadores que se veem dotados pela história para retificar as feridas infligidas a eles pelo Ocidente e levar seus países de volta ao centro dos assuntos mundiais. Para conseguir isso é imperativo tomar a Ucrânia e Taiwan. Então ele mesmo já está respondendo à dúvida dele. Se ele entende que para esses países é imperativo para que eles voltem a ter protagonismo mundial, retomar Ucrânia e Taiwan, então a resposta já está dada, eles vão fazer o esforço para isso. Só que a China, claro, ela tem esses problemas de ela ter dependência, mais dependência do Ocidente do que a Rússia, porque a Rússia já está sancionada há muito mais tempo, e a Rússia tem uma população bem menor, a China tem uma população bem maior, né? Então tomar a Ucrânia é uma questão fundamental, porque na China há muitas bocas para se alimentar, e o território ucraniano é um território bem rico, né, para plantio. Então é por isso que eu digo que o Brasil ele tem uma importância fundamental, porque eu sempre dizia que a China estava comprando mais alimentos do que a população dela necessitava. Algumas pessoas chegavam a dizer na época que a China tinha uma população muito maior, por isso ela importava muito mais, e eu dizia que não, que ela estava estocando. E há 7 anos atrás, um pouquinho mais agora, eu dizia quem será o novo faraó, né? Que o mundo deveria... Eu dizia que o Brasil devia ter desempenhado esse papel de estocar grãos, de estocar mantimentos para o momento em que nós estamos vivendo, porque era óbvio, pelo menos na minha mentalidade, que o mundo precisaria de um novo faraó, não um faraó no sentido hermético da coisa, e de questões religiosas, não, eu quero dizer no sentido de que fez o que José fez, né? José do Egito, que armazenou então mantimentos para 7 anos de vacas magras. O mundo já começa agora os 7 anos de vacas magras, porque com a invasão da Ucrânia, por exemplo, uma boa parte do trigo é plantado lá e na Rússia, e aí o trigo já não vem mais para o Ocidente, ao menos não para os países sancionados pela Rússia como hostis, relacionados na lista deles. E mesmo que a Ucrânia volte a plantar, quando é que ela vai voltar a plantar? Será que ela vai poder pelo menos colher a safra que já está em andamento? Porque esse é um país que está aí num problema de higiene. Então, tão ruim, né, ter de mudar as palavras aí por causa do algoritmo, mas enfim, é um país que provavelmente vai ter uma quebra de produção esse ano e no próximo, e até que se estabilize e não volte a plantar. E quando voltar, as coisas não acontecem de um dia para o outro, magicamente 100% da lavoura pode ser plantada. As coisas demoram para ser retomadas, né? Então, se o Brasil tivesse feito o armazenamento de grãos como deveria ter feito, hoje o mundo estaria mais tranquilo e o Brasil estaria muito mais rico, né? Mas não há planejamento no nosso país, né? Infelizmente. Não sei nem se há estoques para isso, acho que não. Capacidade de estocagem, aliás. Bom,
os acontecimentos que se desenrolam na Ucrânia colocam sob pressão a recém-criada aliança entre Xi e Putin. Não existe pressão. Nada está acontecendo sem que tenha sido previamente combinado. Lógico que não. Quando Putin foi o convidado de honra de Xi nas aberturas dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, os dois líderes falaram em um comunicado sobre a parceria especial entre seus países e a aliança estratégica preferida dos dois, e anunciaram a colaboração em muitos países, áreas como a tecnologia espacial e vigilância da internet. E tudo isso continua. Eles anunciaram isso para mostrar que eles estavam unidos, e é lógico, por enquanto não é interessante para a China sofrer as mesmas sanções que a Rússia está sofrendo, mas vai chegar um momento que para ela não vai mais ser interessante se subordinar a esse interesse da classe dominante ocidental, e aí ela vai tomar o próprio rumo dela, e o primeiro passo será Taiwan, óbvio. Então, essa expectativa que eles estão tendo de que a China vai ter um temor, né, de ser sancionada da mesma maneira que a Rússia foi sancionada, ser expulsa do sistema financeiro internacional, ela está preparando o próprio sistema dela, que inclusive vai servir como tábua de salvação para a Rússia. Então, não devemos nos iludir, nós estamos nos encaminhando para um mundo totalmente novo. Eu não estou dizendo que isso é bom, né? Nem estou dizendo que é ruim, só estou dizendo que é o que está acontecendo. Essa é a verdade, né? E aí, enfim, aqui eles falam das táticas das ditaduras do século passado, do século retrasado e assim por diante. E aí eles estão dizendo que o mundo livre está preparado para defender Taiwan. Mais uma linha vermelha que eu não sei se vai ser realmente respeitada, quer dizer, eu acho que não vai ser respeitada e eu não sei se vai ser defendida. Acho que não. Até porque, embora aqui exista um fator a mais, né? Eu ia dizer, até porque na Ucrânia foi traçada a linha vermelha e ninguém foi lá cobrar a passagem da linha vermelha. Mas há um fator um pouco diferente em Taiwan, porque os Estados Unidos têm as forças dele alojadas ali em Taiwan. Então isso pode ser um fator aí que vá preponderar, né, numa possível intervenção militar norte-americana. Mas ainda acho que não, porque infelizmente, né, ou felizmente, o mundo está agora sendo encaminhado para um desfecho final. E para que o desfecho final se concretize, é preciso passar por uma das fases, que é a formação dos 10 reinos, né, nessa nova ordem. E isso faz parte do projeto do mundo multipolar, que, por outro lado, possui aí a ideia de que a formação seriam de 12 reinos, mas eu não concordo, eu acho que isso não vai ocorrer. Então esse projeto do Dugin aí, que ele teria dito que seria algo provável, eu acho que não é provável. Mas é só uma opinião baseada naquilo que eu tenho estudado. E é isso, pessoal. Eu acho que essa observação que o mundo livre, né, está fazendo sobre a China é inútil. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.